Deuteronômio capítulo 6, verso 4 a 9 diz assim. Deuteronômio capítulo 6, verso 4 a 9, leiamos junto, diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Eu coloquei o título dessa mensagem dessa manhã: Educar é redimir. Eu tirei essa ideia exatamente do texto que você está pensando, de Ellen White, porque é assim que ela define educação. Educação é redenção, educação é salvação, educação é resgate, resgatar o homem da natureza pecaminosa e resgatá-lo à imagem de Cristo Jesus. Então, educação, nos escritos de Ellen White, ela tem o sentido de resgate, de salvação. É claro que com o passar do tempo, educação tornou-se uma outra coisa, mas dentro da Bíblia e do Espírito de Profecia, educação é sinônimo de redenção, de resgate. Qual o contexto dessa passagem? Israel está às portas de Canaã, uma terra cheia de ídolos, filosofias e modelos de vidas contrários a Deus. O que garantia a fidelidade da próxima geração era o quê? O que garantia a fidelidade da próxima geração do povo de Deus? Era o quê? Era o quê? A educação fundamentada na palavra de Deus, no amor de Deus, era a única garantia. E aqueles que se afastaram de Deus, nós vemos lá no livro de Juízes, quando eles começaram a vir, diz assim: levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Por isso Deus queria que a palavra estivesse no centro da história. É por isso que quando nós estudamos essa semana sobre o santuário, ele estava no centro do povo de Israel. Ele estava bem no centro. Era formada uma cruz. As tribos estavam lá, uma ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste. Nós estávamos vendo ali. E no centro estava o santuário de Deus. Êxodo capítulo 25, verso 8 diz: você vai construir um santuário para que eu habite no meio de vocês. Não foi assim que Deus disse? Conforme o modelo que eu estou te mostrando no monte. Então existe um santuário no céu, ao ponto que Deus mostrou o santuário do céu e disse: Moisés, tu vai construir conforme o modelo que eu estou te mostrando aqui no monte. Deus estava no centro, e a palavra de Deus estava lá. Os sacerdotes estavam para ensinar, a Shekinah, que era a presença de Deus visível, estava acima do templo, mas eles estavam preocupados com uma coisa: Moisés estava se despedindo do povo. Vocês sabem que o livro Deuteronômio é o livro, a compilação dos outros. Deuteronômio é uma palavra grega, repetição da lei, mas o livro mesmo, no original, o nome é Debarim, que quer dizer palavras no hebraico, um conjunto de ensinamentos. Moisés está repetindo as instruções de Deus para o povo, bem na proximidade do Jordão. Paralelo ao Jordão, atravessava o Jordão, eles estavam na terra prometida. Então o contexto desse Shema Israel é porque é o nome hebreu ou hebraico, ouve Israel. Shema é o verbo ouvir no hebraico. Então eles estão à porta de Canaã, e o que garantia, a minha pergunta é, o que garantia a fidelidade da próxima geração era a educação na Bíblia. O Shema não era apenas uma oração, é um projeto educativo de Deus para o seu povo. Vocês sabem que os judeus, eles repetem o Shema Israel todos os dias, ao acordar e ao dormir. Eles levantam e repetem, eles vão dormir e repetem. Todos os dias, o projeto de Deus para o seu povo é que eles não esquecessem que Deus é único. E aqui eu quero fazer uma digressão rapidamente, abrir um parêntese. Primeiro, quando a Bíblia diz assim, o Senhor é o único Deus, alguns que são antitrinitarianos, não acreditam na Trindade, têm uma dificuldade para entender esse texto. Eu vou explicar rapidamente. Shema, quando a Bíblia diz no verso 4, ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o único.
as pessoas entendem que Deus é uma única pessoa. Não é o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que Deus é único em comparação aos deuses das nações vizinhas. Não quer dizer que ele é o único em pessoa. Existem 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, está claro. E a expressão único na Bíblia não quer dizer que é a única pessoa. E eu expliquei aqui no primeiro culto, dizendo que existem 2 palavras para único na Bíblia, Ehad e Yakig. Quando eu quero dizer que é uma única pessoa, eu uso a expressão Yakig ou Yashid. Quer dizer que ele é um único em pessoa. Só que no original hebraico a palavra aqui não é Yakig ou Yashid. A palavra é Ehad. Ehad quer dizer que ele é um único comparado aos outros. Mas ele não é único em pessoa. Por exemplo, quando a Bíblia diz, no Gênesis capítulo 2, dizendo que o homem e a mulher serão uma só carne. Qual é a palavra que aparece ali no hebraico? Ehad. Quer dizer que eles eram um único, mas não quer dizer que não era uma única pessoa. Eram 2 pessoas, mas eles eram um único, porque eles estavam juntos. Entenderam? Então, só para ficar claro aqui, fecho o parênteses e vamos continuar a exposição. Quem educa sem Deus, forma profissionais. Quem educa com Deus, forma filhos para a eternidade. Conta-se que uma história na Segunda Guerra Mundial, um rabino em Auschwitz, ele foi perguntado se ainda ensinaria o Shema às crianças. Mesmo em meio à morte, ele respondeu: se há um tempo em que precisamos repetir, o Senhor é único, o Senhor é um, o tempo é agora. O tempo do sofrimento, o tempo da angústia, é o momento mais importante para dizer que Deus é único, que Ele é exclusivo. Então eu quero dividir aqui a minha mensagem em 3 partes. O primeiro tópico é: o fundamento da educação é amar a Deus totalmente. O verso 4 e o verso 5, ame o Senhor teu Deus. Olha o que ele diz: ouve Israel, o Senhor é um nosso Deus. O Senhor é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que ordeno devem estar no teu coração. Vamos lá. O verbo ouvir, no hebraico, não tem a mesma significado que existe para nós aqui, não é apenas uma percepção de som. Ouvir no hebraico é igual a obedecer. No hebraico não existe escutar sem praticar. Você escuta. Ouvir quer dizer aquele que pratica. Então, quando diz ouve o teu pai, ouve a tua mãe, é dizer pratica o que eles estão ouvindo. Não tem a ver apenas com som, tem a ver com praticidade. E é isso que o texto está dizendo: escuta, ouve o teu pai, ouve a tua mãe, ouve o Senhor, pratica os seus ensinos. Deus estava dizendo assim: você deve ouvi-lo, você deve amá-lo. Amar é um pacto de fidelidade. Não tem a ver com poemas, não tem a ver com contos, de histórias, de filmes românticos, de poesia, de canções que afloram nossos sentimentos. Amar na Bíblia tem um compromisso, é fidelidade, é lealdade prática, não mero sentimento. Por isso, amigos, amar a Deus é uma decisão constante, todos os dias. Amar o Senhor tem uma implicação prática, não apenas sentimental. O Rabino Rashi, um dos grandes expositores do texto bíblico, ele diz assim, amar a Deus com o coração significa inclinar as nossas boas e más ações a Ele. Amar a Deus com a nossa alma, ele diz, significa, se for preciso, morrer. Amar a Deus com toda a nossa força significa amar a Deus com todos os nossos bens, se for preciso. Olhe para mim, please. Por favor, escute bem o que eu vou dizer para você, meus irmãos e irmãs. Uma das experiências mais bonitas que eu vi sobre mordomia cristã, eu vi quinta-feira. E eu vou pedir perdão para o Fernando, para a Miriam, mas eu vi isso da irmã Sandra, mãe do Fernando. O irmão Fernando estava lá nos momentos finais da sua vida. E alguém estava pregando, dando continuidade à pregação dele. Sabe por quê? Porque o irmão Fernando era funcionário da escola adventista, ele foi funcionário até o final, trabalhou para a igreja. Mas no dia da morte dele, saiu o salário dele.
E todo mundo sabia que o irmão Fernando sempre foi um homem fiel no dízimo e nas ofertas, no pacto dele. E ele lá no hospital, na Unimed, lá no seu apartamento, a esposa sabia que era o dia do pagamento dele, correu no banco imediatamente, sacou o dinheiro, tirou o dízimo, tirou a oferta, colocou e disse, devolveu lá na igreja e correu para o marido. E disse assim, amor, e ele já não estava mais falando, já estava só apenas, ele só balançava a cabeça, só se comunicava ali com um gesto ali, muito fraco com a mão e com a cabeça, mas já não estava mais conversando. E ela disse para ele, e disse assim, meu amor, eu saquei seu dinheiro, eu já devolvi o seu dízimo, e eu já devolvi a sua oferta. Escute bem, eu visitei o irmão Fernando 2 vezes nesse processo, mesmo ele não sendo membro aqui, mas visitei, porque minha esposa trabalhou com ele na escola, e é filho, é pai de um ancião nosso, então eu estive lá 2 vezes. Nunca vimos esse homem reclamando. Todos os dias que as pessoas foram lá, nunca viram esse homem reclamando. Esse homem estava com um sorriso. Até achei engraçado, porque no dia que fui fazer o pôr do sol com ele, há cerca de 15 dias ali, nós fomos fazer o pôr do sol com ele, e quando chegou lá, ele tinha acabado de dar uma soneca. E nós começamos a cantar o hino, eu disse assim, não acorda ele não, irmã Sandra, deixa ele dormindo. E ele estava dormindo. Aí daqui a pouco chegou a enfermeira para tomar o remédio, disse, agora pode acordar pela enfermeira, não pela gente. Acordou ele pela enfermeira, e quando ele acordou, irmão, a primeira coisa que a gente viu, sabe o que foi? Sorriso. Ele já acordava rindo. Gente, uma doença terminal ali, incomodando ele, trazendo dores para ele, mas o homem nunca reclamou, estava ali pregando o evangelho para as pessoas até o último momento. E sabe de uma coisa importante? Só teve 2 vezes que ele chorou na vida. Nesse processo. A primeira vez, disse a esposa dele, quinta-feira lá na central de Recife, ela disse que a primeira vez que ele chorou foi quando ela chegou no ouvido dele e disse assim, já devolvi o seu dízimo e a sua oferta. Disse que a primeira lágrima desceu. Sabe o que ele estava querendo dizer, irmãos? Ele estava dizendo assim, eu fui fiel a Deus até o último momento da minha vida. Obrigado por me dar essa notícia. Sendo grato a Deus até o último momento da vida dele. E aí o povo que estava ali, inclusive o Rossini, que é daqui da nossa igreja, estava lá fazendo culto de pôr do sol com ele. Estavam cantando o hino que ele mais gostava, que é aquele graça. Graça simples assim, perdão se recebe, né? E se aceita, enfim. Pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. E eles estavam cantando ali. E exatamente na frase final do hino ele descansou. Quando estava cantando esse hino, ela disse, pastor, a segunda vez foi quando eu vi a lágrima descendo do rosto dele, se reconectando com Cristo, para se reconectar quando Jesus voltar nas nuvens dos céus. Amar a Deus significa amar a Deus quando ele diz com o coração, era amar a Deus com as nossas inclinações boas e más. Amar a Deus com a alma é, se possível, dar a vida. E amar a Deus com toda a nossa força. Os rabinos interpretavam. Esse rabino aqui, ele diz, Rabino Rash, ele diz que amar a Deus com a nossa força é amar a Deus com os nossos bens, com aquilo que Ele dá para nós. O Rabino Akiva, ele recitou o Shema enquanto morria queimado pelos romanos. E ele dizia que amar a Deus com a vida inteira é chegar até o ponto final e estar disposto a entregar tudo a Cristo. Como diz a velha canção daquele hino cristão que diz, tudo entregarei. Tudo a ti eu entregarei. É entregar a Deus com tudo. Mas é claro que nós temos algumas contraposições no nosso mundo secular. A filosofia grega separa a mente e a vida. O corpo da alma. Aquilo que é material do imaterial. O tangível do intangível. Eles separam a mente e a vida, mas a Bíblia une. O homem é um ser holístico para a Bíblia. O homem é um ser integral. 1 Tessalonicenses 5, Paulo fala de uma integralidade quando ele fala que nós devemos ser santo no corpo, na alma e no espírito, uma integralidade. Enquanto a filosofia une, divide o ser humano, a Bíblia une. O humanismo moderno, ele diz para nós o quê? Ame a si mesmo. Ame de tudo, como que você quiser, seja feliz. Mas a Bíblia diz, o Shema diz não, ame a Deus acima de tudo. Sabe aquela conversa por aí que existe?
meu corpo, minhas regras e as minhas coisas, todas essas coisas, tudo aí, é tudo sentimento humano. Quando Deus não está no centro, o ser humano passa a ser o centro. Alguém definiu que a história está dividida em 3 partes. No início, Deus era o centro de tudo, então nós tínhamos o antropocentrismo. Depois de um tempo, passou para o antropocentrismo, o homem era o centro de tudo. E hoje nós estamos vivendo uma geração que é o vaziocentrismo. O homem tem um grande vazio dentro dele que não pode ser preenchido por nada. Por isso a filosofia humana diz, ame a si mesmo. E cuidado, irmãos, com essa coisa desse individualismo, esse humanismo, essa coisa centrada em mim. Eu tenho que fazer isso, porque eu. Uma das coisas que mexeu muito comigo, quando eu estava fazendo teologia, estudando a gramática grega e hebraica, o Novo Testamento ali, para ler alguns textos, o hebraico para ler alguma coisa do texto do Antigo Testamento, a gente percebeu uma coisa, na gramática grega, a gente tem muitas coisas que a gente herda, o português herda. Então você vai conjugar o verbo, você coloca, eu amo, tu amas, ele ama. Isso está em grego, mas no hebraico não é assim. No hebraico, a conjugação é diferente. A conjugação no hebraico é, ele ama, tu amas e eu amo. Por quê? Porque na compreensão deles, e agora falando teologicamente, ele é a primeira pessoa na conjugação, tu é a segunda pessoa na conjugação, e eu a terceira pessoa na conjugação. Sabe o que está querendo dizer? Está descentralizando a gente. Ele é Deus, ele é o primeiro, depois o meu próximo, e depois eu. Na nossa cultura, nós estamos pensando primeiro na gente, depois se der para o meu próximo, e se der a Deus. Agora olha como é que os 10 mandamentos são arrumados, escrito pelo dedo de Deus. Como é que começa em nível de prioridade, se é que existe prioridades? Alguns dizem que não existe, existe prioridade. Mas nos 10 mandamentos, como é que é a ordem de prioridade? A primeira parte do mandamento está falando de Deus. Deus é o primeiro. O que diz? Não terás o dedo de mim, não farás parte de mais de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado. Deus é o primeiro, é a prioridade. Depois, o mandamento tem uma flexão e agora ele vai falar das pessoas. Aí ele vai dizer, honra teu pai e tua mãe, não mata, não adulteres, não rouba. Ele vai falar de quê? Das pessoas. E como é que termina o mandamento? Não cobiçarás a casa do teu próximo, nas coisas do teu próximo. Ou seja, o mandamento de Deus começa, a prioridade é Deus, depois as pessoas e depois as coisas. O que a sociedade fez hoje com a gente? A sociedade ensina a gente a buscar as coisas, valorizar as coisas, depois as pessoas. E se não der certo, eu busco a Deus. É assim que nós somos ensinados. Por isso que a Bíblia, ela é uma resposta a essa cultura. Uma resposta a essa cultura humanista, moderna, de que nós devemos olhar para nós como centro de tudo. Na verdade, o Shema Israel, o texto que nós acabamos de ler, diz que Deus está acima de tudo. Deus é único, exclusivo, o primeiro, inegociável. Deus não pode ser apenas a cereja do bolo. Deus, ele é o fundamento de tudo. Ellen White, no livro Educação, página 16, ela diz assim, o amor é o princípio fundamental do governo de Deus e deve ser o fundamento do caráter de todos nós. O amor é o princípio. O amor é o princípio. Por isso que o texto diz, ame o Senhor teu Deus. Ame o Senhor, acorde amando, durma amando o Senhor teu Deus. Educação sem amor a Deus é um templo sem altar. Bonito por fora, mas vazio por dentro. Eu vou repetir o que eu escrevi aqui. Educação sem amor a Deus é como um templo sem altar. Bonito por fora, mas vazio por dentro. A segunda parte da minha mensagem dessa manhã tem a ver com o conteúdo dessa educação. O primeiro que eu falei para vocês tem a ver com o fundamento da educação, é amar a Deus. O segundo tem a ver com o conteúdo da educação, é a palavra no coração. Ellen White diz assim, o lar deve ser a primeira escola. Os professores, os pais, os primeiros professores. A mesa, a primeira sala de aula. E a Bíblia, o primeiro livro. Olha só que coisa bonita. Nossa casa, a primeira sala de aula. A mesa, a primeira escola. Os pais, os primeiros professores. E esse livro, o primeiro livro, a Bíblia. Nós estaremos seguros, irmãos. Nós estaremos seguros. O verso 6,
ele diz para nós assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Vocês sabem que a palavra coração não tem a ver apenas com decorar aqui, mas internalizar. No hebraico, a palavra coração é o centro da memória, é o centro das decisões, é o centro da emoção. A criança judia, ela começava a decorar o texto da Bíblia aos 5 anos. Aos 12 anos, ela já recitava de memória alguns livros inteiros, com 12 anos de idade. O Talmud, que é o principal documento para os judeus, depois da Bíblia, diz que uma criança judia, olha só, falando do pai, de um pai judeu, diz assim, ó, o pai tem 2 obrigações diante de Deus para com seus filhos. O primeiro, o pai deve ensinar a Torá. E o segundo, ele deve dar um ofício ao filho. Ensinar o seu filho a Torá, a amar a Deus. E segundo, você deve fazer o quê? Ensinar uma profissão para ele. É isso que nós estamos buscando. O problema, meus irmãos, é que nós, na nossa geração, e aqui, veja, ouça bem o que eu vou dizer para não sair um tom errado, porque essa não é a intenção. Nós crescemos, muitos de nós viemos de lares simples, pobres, com muita dificuldade, e nós vencemos, chegamos aqui pela graça de Deus, amém? Mas nós queremos que os nossos filhos voem mais alto que a gente, é ou não é? Isso não está errado. Nós fomos criados por Deus, Deuteronômio 28 diz que nós fomos projetados para ser a cabeça e não a cauda, para estar por cima e não por baixo. Nós fomos projetados por Deus para emprestar muito, mas não pedir emprestado de ninguém. Está lá as bênçãos de Deuteronômio 28. Agora escuta bem o que eu vou dizer para vocês, meus irmãos. O problema de muitos cristãos é que eles projetam os filhos apenas para a sociedade. Eles não projetam os filhos para o céu. E aqui está a dificuldade, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Ouça bem o que eu vou dizer. Você pode chegar no céu se você pensar apenas nessa terra, de encontrar o céu vazio e não ter lá o seu filho, a sua filha. E eu estou pregando hoje, não é para você. Eu não quero que esse tom chegue ao seu coração, que eu estou acusando, eu estou ameaçando, porque eu não estou me dirigindo a ninguém. Eu estou pregando para mim e vocês estão ouvindo. Agora escuta bem. Nós devemos pensar tudo isso para os nossos filhos, mas não esquecer o caminho eterno. Nós não podemos deixar que a educação cristã seja e esteja em segundo plano. Nós escolhemos as escolas particulares para os nossos filhos, as melhores, e louvado seja Deus, que muitos têm condições de manter, mas você tem que educar a cabeça do teu filho desde pequeno. Você vai ser um médico, mas você vai ser um missionário, você vai ser um advogado, mas vai ser um missionário, você vai ser um pastor, você vai ser um missionário, você vai ser um engenheiro, mas vai ser um missionário, você vai ser um empresário, mas vai ser um missionário. Eu dizia agora para o irmão Dinaldo, que ele é, na verdade, um pastor, um missionário, disfarçado de médico, de cardiologista, de gestor. Assim deve ser a nossa função. Nós temos uma profissão, mas essa profissão é só um disfarce. Na verdade, o que nós somos cristãos. Na verdade, o que nós somos missionários. Por isso, meus amigos e irmãos, nós contrapomos a ideia do iluminismo. O iluminismo chegou dizendo assim: a razão deve estar acima da fé. O interessante é que no mesmo lugar onde eles disseram que a razão devia estar acima da fé, foi o lugar onde aconteceu a maior mancha da história. 300 anos depois, onde eles disseram e declararam o iluminismo, que o iluminismo não precisava da fé, que a fé estava abaixo da razão, foi o lugar onde eles cometeram o maior ato irracional da história. As guerras começaram nesse lugar. Foi lá onde eles mataram 6 milhões de judeus. Cadê o ato da racionalidade? A pós-modernidade, o relativismo, diz para nós assim, ó, cada um tem a sua verdade. Mas o Shema Israel diz, não, a verdade é apenas uma, é apenas a verdade em Deus. A cultura atual, educação está voltada para o mercado de consumo, mas não para o caráter e a eternidade. E aqui cito Ellen White no livro Educação, Fundamentos da Educação Cristã, página 436, ela diz assim: educar é redimir, é trazer de volta a perfeição original. Então, quando você está educando seu filho, não pense em livros, não pense cognitivamente que você educar é enfiar um monte de conteúdo na cabeça do teu filho e da tua filha. Educar, ela diz assim, ó, educar é trazer o homem de volta ao Éden. É trazer de volta ao seu estado perfeito e original.
E ela diz, no livro Educação, página 30, a obra de educar e redimir são uma só. Diplomas sem caráter é uma arma sem alvo. Bíblia no coração é bússola para a eternidade. E terceira e última parte, o método de educação, ele ensina aqui também, versos 7 a 9. Ele diz, inculcarás na cabeça dos teus filhos. O que é inculcar? É afiar, é gravar como se grava uma pedra. É um ensino contínuo de manhã, noite, de manhã e de noite, noite de manhã e de noite. É casa e caminho. A educação integral na Bíblia, ela está dividida em 3 grandes metáforas, ou 3 grandes símbolos. Ela diz que, primeiro, esse texto ensina para nós que a educação integral exige uma ação pela mão. Ele diz, tu atarás em tuas mãos. Fala também de um pensamento, usando a testa, tu atarás nas tuas testas. E fala de uma porta, falando de um ambiente. Vocês sabem que os judeus, especialmente os ortodoxos, eles usam as caixinhas na testa e no braço. Já viram? É o tefilim que eles usam. Dizem, tefilim. Eles usam algumas caixinhas na testa e nos braços, com porções das Escrituras. Mas eles usam também na porta da sua casa mezuzot. Mezuzot. O que seria mezuzot? É o plural de mezunzá. Eram porções, pergaminhos na porta da casa. Então ele sai de casa, está lá, mezuzot. Ele sai de casa, está o texto sagrado. Mas eles não só deixam na porta, eles saem e o mezuzot está, o tefilim, está nos braços deles, estão nos braços, estão na testa. E eles voltam em casa, a mezuzot está lá, eles entram na casa. Era uma forma pedagógica de ensinar o filho, ensinar a filha, de que a educação cristã, a educação da Torá deveria estar no coração desse menino. Era uma pedagogia visual. A criança via, a criança tocava, a criança perguntava. E por isso a educação passou a ser multissensorial. Eles viam, eles tocavam, eles ouviam. Lembre que eu falei para vocês que lá é a nossa primeira escola. Os pais, os primeiros mestres. A mesa, o primeiro púlpito. Ou a primeira sala de aula. E a Bíblia, o primeiro livro. Eu estou na parte final da minha mensagem, alguns minutos. O mundo diz que educação é da escola. A Bíblia diz não, educação é da família. O mundo ensina pela mídia, pelos streams, internet. Deus manda ensinar pelo lar, pela repetição e pelo exemplo. Educação 275, ela diz assim, a escola do lar deve ser o primeiro e mais importante dos agentes educadores. A mais importante lição que os filhos devem aprender é que a lei de Deus seja o guia da vida. O mundo educa pelo celular, Deus manda educar pelo caráter. Um sermão de 40 minutos não compensa exemplos de 24 horas. Por isso o Shema é a pedagogia de Deus. O fundamento, amar a Deus exclusivamente. O conteúdo, a palavra gravada no coração. O método, repetição no cotidiano. E lembre-se daquilo que a mensageira de Deus disse: educação é redenção, formar o caráter para a eternidade. Já foi meu tempo, mas eu quero aqui dizer que eu fui impactado por 2 coisas que eu li aqui. Trouxe até esse livro, capítulo 79 desse livro, chamado Deserto das Nações. A mensageira do Senhor fala aqui uma coisa interessante, que ela falando sobre Pilatos, falando sobre Herodes, ela diz que as mães desses homens vão assistir o dia da destruição dos seus filhos, porque elas tiveram a responsabilidade de conduzir os seus filhos a Cristo e não conduziram, e eles condenaram a Cristo. Agora, olha só o que diz esse outro texto, página 667 desse livro. Ellen White, no juízo final, ela teve uma visão. Aqui no último parágrafo, ela falando do Nero, aquele imperador terrível,
falando de Nero para Agripina, sua mãe, olha só o que ela diz. Ela diz: ali está Nero, falando da destruição, aquele monstro da crueldade e vício, contemplando a alegria e exaltação daqueles que torturava, e em cujas aflições extremas encontrava deleite satânico. Olha o que ela diz: sua mãe ali está para testemunhar o resultado da sua própria obra, para ver como os maus traços de caráter transmitidos ao seu filho, as paixões incentivadas e desenvolvidas por sua influência e exemplo, produziram fruto nos crimes que fizeram o mundo estremecer. O que Ellen White está dizendo para nós? Ela está dizendo que a perdição de Nero, ela está dizendo que os vícios deles, a atrocidade dele, foi responsabilidade também da sua mãe, porque ela poderia ter feito diferente na vida do filho, e ela não fez. E eu termino com isso aqui. Eu comprei esse livro há algum tempo, uma revista, na verdade, Revista Hermenêutica 2010, e eu estava lendo esses artigos, encontrei esse artigo extraordinário aqui, é daqui da Faculdade Adventista da Bahia, e aí escreveram 3 pessoas, a Cris Santana, Jéssica Rodrigues, o Wellington Rodrigues, para dar crédito a que eles escreveram. Escreveram com um artigo o título O Preço da Alma, conceitos e características da secularização das instituições de ensino superior confessionais na perspectiva adventista. E olha o que eles disseram, olha só nesse artigo interessante. Você sabia que as principais universidades do mundo, olha só, Universidade de Harvard, ela foi uma universidade que ela foi fundada por quem, pastor? Pelos crentes puritanos que vieram da Europa. E sabe qual era a intenção? Ao construir a Universidade de Harvard, formar missionários e enviar para o mundo inteiro. No século XIX, a Universidade de Harvard já era uma universidade considerada liberal e tornou-se depois grandemente popular, ou secular, perdão. E essa universidade tornou-se um dos grandes centros de ateísmo, de agnosticismo e de até ataques de grandes teóricos à religião e à Bíblia. Segunda, a Universidade de Yale, por exemplo, que começou no século XVI, a universidade no século XVI, ela continuou com a sua ênfase cristã até o início do século XVII. Querem outra? A Universidade de Chicago, que ela foi fundada pelos batistas. Querem uma outra? A Universidade de Princeton, que foi fundada pelos presbiterianos. Essas universidades foram projetadas para incendiar o mundo com a missão. Sabe o que aconteceu no processo, irmãos? Elas se institucionalizaram, elas perderam a ideia de missão, o alvo de missão, e elas perderam o propósito. A única coisa que você encontra nessas universidades é um mestrado em divindade, um doutorado em divindade, em teologia, se você quiser fazer, e uma capelania funcionando, nada mais que isso. Não é mais uma universidade cristã há muitos anos. Sabe por quê? Os articulistas disseram aqui, porque uma coisa aconteceu, meus irmãos. Essas universidades cometeram um passo que não puderam voltar mais. Sabe qual foi? Elas quiseram deixar de ser uma universidade sectárias para ser uma universidade reconhecida no mundo inteiro para todos. Elas perderam os princípios, sacrificaram os princípios de Deus, sabe para quê? Para atrair mais pessoas, e perderam o fundamento do livro. O livro foi esquecido, o livro foi deixado ao lado, o livro foi deixado em segundo plano, e as próprias universidades que foram projetadas para formar missionários para o mundo, se tornou uma das fontes de ataques ao povo de Deus nesses últimos anos. Queridos amigos e irmãos, eu quero fechar aqui com uma historinha final. O imperador perguntou a um rabino: como é que Israel resistiu a tantos ataques e a impérios? Olha, o povo judeu já foi cativeiro do Egito, eles já foram cativeiro dos assírios, eles já foram cativeiro na Babilônia, eles já foram perseguidos e tiveram sob o domínio romano quando Cristo estava aqui, já foram
mortos nos holocaustos, 6 milhões de judeus. E aí perguntaram para ele, alguém perguntou para ele, disse assim: como é que o povo judeu não acabou e resistiu a tanto tempo esses ataques e esse sofrimento? E ele respondeu: porque nas casas, as mães, os pais, ao deitar, ao levantar, os pais continuam a ensinar a Bíblia, o livro preto, sempre sendo ensinado, o livro mais reverente, mais vendido no mundo. De fato, para eles, vocês sabem que quando o judeu vai receber uma Torá dentro de uma sinagoga, existe toda uma cerimônia, porque isso aqui é vida. Isso aqui, para algumas pessoas é algo negativo, mas para eles enxergam isso como vida. Diferente de muitos cristãos que dizem crer em Cristo, e você encontra a Bíblia em todo lugar da casa, menos no coração. Bíblia no quarto, Bíblia na sala, Bíblia na cozinha, Bíblia no banheiro, mas não tem Bíblia no coração. Quantas versões de Bíblias você tem em sua casa? Mas a Bíblia, se ela não tiver no seu coração, ela não terá efeito, a não ser para condenar você no dia do juízo, que você teve todos os conhecimentos, todas as oportunidades, mas você não viveu, e muito menos ensinou aos seus filhos. Meus amigos, façam do lar a sua escola de fé. Pais, ensinem mais do que conteúdo, formem caráter dos seus filhos. Igreja, não terceirize, mas apoie as famílias. Ouvi uma frase do pastor Gilberto Damasceno, lá no Congresso de Capelães, 2010, lá em Santa Catarina. Ele disse assim, ó, o filho dele parece que estava fazendo engenharia. Eu vou citar, mas não tem nenhum preconceito com função, enfim. E ele disse uma frase que ficou na minha cabeça. Ele disse assim: eu prefiro ter um filho pedreiro no céu do que um filho engenheiro no inferno. Escute bem, irmãos, aqui a responsabilidade está diante de nós. Nós sabemos da competência de muitos de vocês que sacrificam para manter os filhos no lar do Senhor. Alguns não negociam escola, é escola cristã mesmo, e ponto final. Pode não ter o melhor ensino, mas você está mirando aqui e lá. Escute bem o que eu vou dizer. Nós podemos mudar o trajeto dos nossos filhos, o destino deles, pelo nosso exemplo e pela nossa vida. A nossa vida. Eu tenho 2 filhos, Deus nos deu 7 e 4, e eu estou terminando. E eu tenho pregado para mim, e eu vou dizer com todo o meu coração, meus irmãos, talvez os melhores sermões e seminários que eu fiz sobre educação era quando eu não era pai. Hoje eu sou pai. E educar não é fácil, é difícil. Mas eu disse no primeiro culto que eu vou dizer para você. Quando Cristo morreu para salvar a humanidade, Ele derramou a última gota de sangue em prol do homem. A gente quer salvar os nossos filhos sem sacrificar. A gente quer salvar o nosso filho sem derramar uma gota de sangue. Nós queremos salvar pessoas sem sacrifício. Isso vai ser impossível. Sabe por que o diabo respeita Cristo? É claro, Ele é Deus, mas o sacrifício de Cristo é completo, perfeito. Houve sacrifício, houve renúncia, houve entrega, e Ele derramou a última gota de sangue na cruz. Sabe por que o diabo não respeita muitos crentes? Porque eles estão com aquela conversinha da música do carnaval, show Satanás. Isso não vai acontecer. O diabo não é confrontado, o diabo não é repreendido quando apenas você canta, quando você vem à igreja. O diabo respeita uma mãe e um pai que dobra o joelho e sangra por ele. O diabo respeita um crente que está querendo salvar o seu vizinho, a sua vizinha, a sua mãe, seu pai, seu irmão, e sangra, ele sofre por ele. Irmãos, eu quero fazer um apelo em nome do Deus vivo. Nessa manhã, no início dessa tarde de sábado, você, meu irmão e minha irmã, em Cristo Jesus, você pode mudar o destino da história do seu filho, do seu neto amanhã, do seu sobrinho. Mas isso exige sacrifício, não apenas do trabalho, como diz o salmista no Salmo 127, 2, que alguns levantam de manhã cedo e dormem tarde, comem o pão das dores, porque Deus dá para os seus amados enquanto eles estão dormindo. Não nesse sentido, mas o sacrifício de levantar cedo,
Qual foi a última vez que teu filho viu você levantando cedo e gemendo na beira da cama por ele, por ela? Qual foi a última vez, mamãe, que você não apenas criticou e repreendeu o seu filho, a sua filha, mas você estava lá dentro do quarto, orando na porta do quarto pelo filho, gritando a Deus pela misericórdia para que salve seu filho e a sua filha, em nome do Deus encarnado, Jesus Cristo. Você pode mudar o curso da história do seu filho. Quando você não tiver mais força, não tiver mais, achando que não tem mais competência, quando você achar que não tem mais habilidade para lidar com ele, sabe o que você faz? Meu ventre não é fábrica de fazer filhos para o inferno. O meu ventre, Deus me deu filho para povoar o céu, não o inferno. E você vai orar pelo seu filho, e Deus vai mover ele, onde ele estiver. Uma oração intercessora de uma mãe e um pai tem poder inimagináveis. O céu inteiro está disposto a ouvir uma oração de uma mãe e um pai que pede pelo filho. Termina essa mensagem desse dia, no início dessa tarde, perguntando para você, se tem alguém aqui que quer se colocar como um pai e uma mãe nas mãos de Deus, como um avô nas mãos de Deus, como uma avó, um futuro avô, um futuro avó nas mãos de Deus, e dizer, naquilo que eu errei, Deus me perdoa, mas eu daqui para frente, eu vou sacrificar, eu vou, se necessário, derramar sangue. Eu tenho certeza aqui que tem pais e mães aqui, que em uma situação de um assalto, por exemplo, alguém chega com um revólver e tiver o seu filho ou a sua filha no carro, você não vai ter tempo nem de despedir do seu filho, dizer, meu filho, deixa que eu enfrento o bandido, ele vai te matar, eu vou morrer por você, tá bom? Só para dizer que eu te amo. Não dá tempo. Você simplesmente vai fazer isso. Por quê? Porque essa é a maior declaração de amor que a gente pode fazer, não está em negociação. Quantos gostariam de dizer, eu quero ser essa pessoa, eu quero entregar minha vida, eu quero sacrificar pelo meu filho, pela minha filha, pela minha família? Levante que eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, essas pessoas estão levantando para tomar uma decisão correta, sincera, verdadeira. Para muitos vai ser uma decisão de sacrifício, mas educar o filho para o Senhor é a nossa única garantia que nós temos de ver o nosso filho, a nossa filha nas mansões celestiais com a gente. Despede o teu povo nesse dia, nos dê um sábado glorioso, em nome de Jesus, amém.